eu sou a Lu e hoje vamos pintar um aparelho de fundir com morangos. Pensando em fundir, você imagina uma mesa com pessoas em volta, alegres, saboreando coisas gostosas. A Bíblia fala sobre família e traz o Senhor nosso Deus como aquele que edifica a casa. Salmo 127, primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que o Senhor esteja guardando a nossa casa e que nós possamos edificá-la no fundamento que é a palavra. Aqui nós temos o risco que eu tirei fotografia do meu aparelhozinho de fundir e reproduzi aqui. Vamos pintar seguindo esse modelo aqui do meu. Os moranguinhos eu coloquei porque moranguinho é fácil de desenhar, daí não precisa de um modelo. Nós vamos começar pela louça do aparelho. Eu vou usar o pratinho, vou usar o branco. E para fazer a sombra, eu vou usar o ardósia. Ardósia que vocês podem substituir facilmente por um lilás, ou então um azul caribe, ou um azul inverno. E um pouquinho do sépia. Nós vamos começar aqui, ó, por essa partezinha de dentro. E assim, aqui tem uma bordinha. Quando a luz bate assim, a gente percebe que fica um pouquinho mais escurinho ali dentro. Então, eu vou colocar o branco em todo esse pedacinho ali de trás. Eu usei o pincelzinho número 2 e ele tá paradinho, mas não é tão curtinho. E agora, vou colocar uma pinceladinha do azul ardósia aqui. E eu vou trabalhar, você viu que tem uma linhazinha aqui, ó. A beiradinha de cima é branca. E eu vou trabalhar em cima desse branco com um pouquinho do azul ardósia. Eu não coloco ele puro, porque senão vai ficar muito forte. Menos aquela lista ali em cima, tá? Pronto, já passei o ardósia em cima do branco e ali em cima você viu que ficou uma bordinha branca. Agora eu vou pegar um pouquinho de sépia, talvez até misturado com um pouquinho do ardósia, para ele ficar um pouquinho mais claro ainda. E vou fazer aqui, ó, em cima do ardósia, um pouquinho de sombra. Misturar mais um pouquinho, uma pinceladinha de cada, tá? Vai deixar um tom assim um pouquinho mais claro do sépia. E aqui você não vai misturar muito, porque a gente precisa que apareça o pedacinho do ardósia. Vou passar direto aqui. Pronto, cheguei na bordinha. Agora, nós vamos preencher esta área aqui inteira. Quando eu vou preencher uma área grande, olha, tá uma área grande, eu coloco umas gotinhas de água. Ó, tá escutando? Dá pra chacoalhar. Esse branco, eu marco assim na tampa, que esse é o mais aguadinho. E agora eu vou usar um pincel 6 para preencher. Olha, ele desliza um pouquinho mais. E você tem que preencher tudo, não dá para limpar o pincel assim. Tem que colocar a tinta e espalhar. Mas não deixe excesso, deixe bem espalhadinho. Eu vou preencher a minha parte de cima aqui, daí eu volto para mostrar como fazer a sombra. Terminei de preencher. Com o pincel número 6 ainda vou fazer um pouquinho de sombra com ardósia. Aqui, ó, desse lado, saindo dessa ponta, crescendo um pouquinho mais aqui, ó.
esse pedaço, eu não vou chegar aqui embaixo, tá? Eu vou parar com a ardósia por aqui, ó. Essa área aqui, assim. Essa louça, ela é extremamente lisa. Então, você não pode deixar textura assim. Você tem que ir lidando com o pincel até conseguir fazer sumir, ficar lisinho. Textura é quando parece que tá arranhado. É só ir misturando com o pincel, misturando, misturando, que você consegue deixar uma superfície bem lisa. Aqui não vou chegar, ó, deixei essa distância. Lisinho, lisinho. Aqui em cima, nessa bordinha, eu vou colocar também um pouquinho do ardósia. Mas lembra que ali em cima a gente tem a bordinha. Então, eu não vou chegar lá. Eu vou preservar aquela bordinha branca. Na mesma altura, ó. Depois a gente vai voltar e vai reforçar essa bordinha para ela ficar bem certinha. Mas agora, no momento, eu vou só preservar. O risco tá aqui, então a gente não tem problema de perder aqui a linha da divisão. Você viu que a sombra do ardósia, ele acompanha aqui, ó, mais ou menos a mesma distância. Vou lavar meu pincel. Eu vou pegar o amarelo ocre. Um pouquinho só. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó, em cima do branco. Você não deve encontrar o ocre com ardósia, porque ele vai esverdear. Porque o azul e o amarelo formam o verde. Eu vou virar aqui, ó. Pronto, azul, pronto, amarelo. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar o 2 de novo. E eu vou pegar o sépia. Só um pouquinho no pincel. E eu vou fazer primeiro ali em cima, a beiradinha. Então, o sépia vai aqui, ó. Com bastante cuidado, para deixar uma bordinha de mais ou menos... Não, a bordinha aqui, ó, é menos de meio centímetro. Lembrando que depois a gente vai voltar e consertar o branquinho, tá? Mas agora você vai marcar essa linha aqui, ó. E aqui você pode passar com ela em cima do ocre. Esse lado meu tá ficando diferente. Ele tem que ficar do mesmo jeito, na mesma curvatura daquele lado esquerdo. Então, eu já vou consertar aqui. Essa linha do branco, ela faz a curva aqui. Mais um pouquinho do sépia. E agora, eu vou fazer a sombra aqui, ó, mas eu vou usar em cima da linha. Eu não vou colocar abaixo, vou colocar bem em cima. Fica mais fácil. Também chego ali no final. E desse lado, eu subo. E puxo um pouquinho do sépia aqui, ó. Todo esse lado eu vou trabalhar com o sépia. Só um pouquinho, mas eu já vou colocar em cima da linha. E vou limpar. Olha, coloquei pouquíssima tinta. E vou limpando o pincel. Essa base aqui, ó, toda ela.
Embora a gente ainda não tenha feito a parte de baixo, mas eu já vou colocar o sépia aqui, a sombra. O lado de cá vai só mesmo em cima da linha. Acrescentando um pouquinho mais aqui. Assim. Eu vou preencher de preto aqui o cabo do pegador de trás. Até esse redondinho aqui, a elipse, também vou preencher, já. Até a elipse aqui embaixo, ó, já vou preencher. Já vou preencher o outro também, e eles se encontram aqui, ó. Eu vou iluminar aqui, ó, com ardósia. Eu não vou misturar, porque o meu preto ainda tá bem molhado, mas eu vou dar assim umas pinceladas, tá vendo? Vai ficar uma luz. Aqui eu tenho aquela elipse. Eu vou colocar a luz aqui, ó, por fora. Viu? Daqui de dentro vai sair o metalzinho ali que segura. E este aqui, ele vai ficar na frente, só uma pontinha aqui. Então, é ali que eu vou colocar a luz e vou puxar também aqui fazendo a elipse, olha. Não ficou muito certinho. Eu quero que os dois fiquem iguais. Então, eu vou diminuir um pouquinho a elipse deste. O preto ainda tá muito molhado. Se for preciso, depois eu volto aqui arrumando. Vou colocar também um pouquinho de luz aqui neste. Um brilho. Não tá no meio, tá? Tá um pouquinho pra cima ali, um pouquinho pra cima do meio. Um pouquinho pra esquerda. E eu vou usar o pincel zero e o sépia pra fazer o cabinho. Aqui ele se perde dentro do preto, mas aqui embaixo ele fica bem visível. Não deixe muito grosso e procura deixar os dois da mesma largura. Eu vou iluminar eles com um pouquinho do branco, uma linha de branco. E essa linha não vem até aqui, ela entra até o meio do espaço da elipse aqui, ó, no meio da elipse. Pronto, com zero dá para consertar bem mais fácil. Aí, eu vou aproveitar o pincel zero e o branco e já vou iluminar um pouquinho aqui esse azul. Vou colocar em cima do azul que eu tinha colocado ali uma pinceladinha de branco. Pode ficar falhado, tá? Só não pode entortar. Lembrando que o lado esquerdo vai ficar mais iluminado, porque a gente tá trabalhando com a luz vindo da esquerda para a direita. Prontinho. Agora, nós vamos para a parte de baixo, fazer a vela. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, a parte de dentro, onde tem o foguinho. Eu vou começar com amarelo ocre. Eu fiz um risco errado aqui, ó, essa parte aqui arredondada não era aqui, era aqui dentro. Aqui é tudo branquinho. No teu risco vai certo, não se preocupe. Eu vou preencher essa parte de trás aqui, ó, com o amarelo ocre. Vou pôr o risco aqui, ó. Vou pôr o ocre em cima do risco, para ele já ajudar a cobrir e disfarçar. Eu vou entrar com uma pincelada de ocre aqui, ó.
Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia, pouquíssimo, e vou colocar embaixo aqui da vela, para fazer um pouquinho de sombra. Essa sombra, tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha aqui, eu vou sombrear aqui em volta um pouquinho também. Assim. E agora eu vou sair aqui, ó, pra cima. Vai ficar arredondado. E aqui a mesma coisa, ó. Um pouquinho de sombra arredondada. Não precisa terminar aqui, só assim. Essa parte aqui, eu vou preencher com salmão bebê. E vou puxar essa linha desde o cantinho aqui. Ó, uma linha embaixo. Cobrindo o risco. Até no cantinho. Agora, nós vamos trabalhar a parte de cima. Essa parte aqui, que é a parte da vela. Primeiro, eu não risquei aqui, porque senão ia aparecer. Mas eu quero que você faça com o branco, partindo aqui, ó, do pezinho da vela. Faça aqui, ó, um miolo aqui na vela. Com o branco. Peguei um pouquinho, sem lavar o pincel, eu peguei um pouquinho do amarelo limão. E vou encher aqui o restante da parte da vela. Então, aqui, ó, dos lados vai ficar um pouquinho maior, um pouquinho maior. Aqui vai ficar menorzinho, só um pedacinho aqui. Não vou nem lavar meu pincel, eu já vou pegar, agora eu vou trabalhar com o siena e vou colocar aqui. Ele vai modificar um pouquinho a cor, porque o ocre é mais clarinho. Você viu que aqui são cores bem parecidas, mas faz diferença, porque quando eu tirei a fotografia, eu queria que aparecesse essa parte da luz. Então, isso daqui é tudo branco. Só que o reflexo da luz faz parecer outras tonalidades. Agora eu vou marcar com o sépia essa bordinha aqui, ó. Um pouquinho de sombra. O lado de cá... Ah, aqui embaixo a gente fez um pouquinho de sombra. Eu acho que agora dá pra fazer um pouquinho mais. Pra deixar a base da vela marcada. Na verdade, isso aqui não é a vela, é um recipientezinho, assim, que onde fica a vela. E o lado de cá leva um pouquinho de sombra. A chama é branca. Aqui, olha, eu peguei uma coisa minúscula de siena e vou colocar bem aqui, ó. Ó, uma pinceladinha. E com o zero, eu vou colocar uma pinceladinha menor de sépia. E eu vou dar uma clareadinha. Eu vou usar o salmão bebê e vou fazer um pouquinho de luz aqui, ó, em cima do siena. De baixo a gente tem o sépia. Da parte de cima, aí a gente tem um pouquinho de luz com salmão bebê. Lembrando que o lado de cá tá mais claro, aqui, ó. E eu vou usar o siena com o zero para fazer aqui um contorno.
Eu tirei fotografia dele assim meio de ladinho. É bonito quando aparece o chocolate lá em cima. Só que eu queria que aparecesse esse foguinho, que eu acho muito lindo. Como ele modifica a tonalidade. Pronto, tá aí nossa vela com foguinho. Vou preencher essa parte aqui da porcelana de branco. Olha, já preenchi. E agora eu vou começar com ardósia, fazendo sombra em toda essa área aqui, ó. Tá? Até aqui. Toda essa área aqui vai ficar com ardósia. Que eu vou espalhar também para ficar bem liso. Pronto. Já passei o ardósia. Agora, eu vou usar o sépia. Eu vou começar aqui, ó, nesse canto. Procura passar o pincel bem em cima da linha. E daí vem limpando o pincel de leve pra cima do ardósia. Aqui na bordinha também vou passar um pouquinho. Não fiz o contorno, tá? Nessa parte aqui, eu vou passar bem em cima do risco. E eu vou dar uma esfumaçadinha pra cima. Cima do risco, uma esfumaçadinha pra cima. E na parte de baixo também. Aqui, ó, vou deixar bem escurinho. Aqui vai ficar tudo escuro porque tá atrás. Aqui a gente vai ter um pouquinho de luz. E agora do lado de cá, bem em cima do risco. Ali eu precisava ter colocado o ocre primeiro, esqueci. Vou colocar de leve. Não precisa cobrir toda a área branca. Mas ele tem que ir terminando, tá? Agora eu vou colocar o sépia. Agora eu vou fazer o acabamento com branco. Então, eu gosto de usar o branco puro, sem água, sem diluente, sem nada, para fazer esse acabamento. Porque ele vai pegar e vai aparecer muito mais. Olha só, eu vou fazer toda essa bordinha aqui com o pincel 0 e com esse branco purinho. Já fiz ali a bordinha, agora eu vou pegar uma pincelada com o 2 de um lado só e eu vou fazer uma pincelada aqui, ó, de branco. Não vou misturar. Só colocar a tinta e deixar. Agora, eu vou colocar uma pincelada aqui, ó. Você viu que ele não tá em cima do sépia. Ó, morreu aqui, acabou. Agora, eu vou dar uma pincelada maior aqui. Assim, ó, só uma pincelada. Esse aqui é um brilho. Depois tem uma aqui e mais uma aqui. E tem que ficar assim de ladinho, porque tem que acompanhar essa linha aqui, ó, que tá meio inclinada. Do lado de cá, na mesma altura, eu tenho uma pincelada também de brilho. E agora, eu tenho aqui desse lado a mesma coisa. Uma pincelada ali.
depois uma pincelada aqui, ó. E essa área aqui, você viu que aqui, ó, né, acompanhando essa linha, eu tenho a sombra, que acabou aqui, né, a sombra. Então, essa parte aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais branquinha. Isso vai acentuar um pouquinho mais essa luz. Eu tô fazendo e olhando lá no modelo, mas é quase imperceptível essa luz. E eu tô tentando transformar aqui, ó, embaixo. Tem uma linhazinha de luz assim. No meio fica mais larguinha, daí some aqui e some aqui. E nessa última parte aqui, ó, onde ficou um pouquinho, eu vou pôr uma pincelada também. Acompanhando aquela curvatura ali. Coloquei um pouquinho de luz aqui, ó, na borda. Mas eu vou esfumaçar, tá? Só pra parecer, porque a última coisa que a gente põe tinta é o que parece que tá por cima. Então, pra jogar isso daqui pro fundo, essa parte aqui tem que ficar um pouquinho mais clara. E um pouquinho do lado de cá também. Pronto, acho que deu. Talvez se escurecesse. Lá não tem isso, mas eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Nos dois lados, isso vai ajudar a dar profundidade. Embora não tenha essa sombra aqui na minha fotografia. Mas como a pintura é a imitação da realidade, a gente pode até criar um pouco para fazer com que a realidade fique mais visível. E aqui, ó, em cima desse salmão bebê, eu vou fazer um pouquinho de sombra de lado a lado. Agora eu vou reforçar essa linha de luz aqui. Pronto, nosso aparelho de fundir. Agora nós vamos fazer aqui a caixinha de morangos. Esse daqui é um recipiente de porcelana. E eu vou fazer o cantinho aqui, os fundinhos que tá aparecendo. Coloquei o branco, lavei meu pincel, vou colocar um pouquinho do ardósia, que a gente vai trabalhar com os mesmos tons. E agora um pouquinho do sépia. Aqui no cantinho. E aqui no cantinho e na beirada. Esse lado vai ficar mais escurinho. A gente vai fazer uma bordinha dourada aqui. Então, esse cantinho, ó, essa linha, eu já vou aproveitar e já vou deixar o branco bem marcado para colocar depois o amarelo em cima. Aqui também, ó, vou deixar a linha aqui mais marcadinha. E agora, nós vamos fazer os morangos. Primeiro, nós vamos fazer esse morango aqui de trás. Eu vou trabalhar a folhinha dele com verde pinheiro, branco e azul ardósia. Assim. Aqui, a folhinha aqui de trás, tá vendo? Vou preencher com verde pinheiro até a metade. Vou preencher esta aqui também, que tá por trás até a metade. Vou fazer uma pinceladinha de azul ardósia na ponta. Não precisa misturar muito, não.
Vou trabalhar essa daqui agora. Vou colocar o verde desse lado. Você viu que eu vou fazer luz e sombra. Então, sempre a que tá por cima tem que ficar mais clarinha. No caso, o clarinho aqui é o azul. Ó, nessa eu joguei o verde no meio, porque ela tá por cima dos dois lados. Vou colocar o azul aqui, um pouquinho na ponta. E nesta que tá bem no meio, eu coloco o azul toda a volta. Agora, eu vou pegar o branco, só um pouquinho. E vou colocar umas pinceladinhas, assim, ó, na área de luz. Lembrando que não é um risco, são pinceladinhas. Esse branco, ele, quando secar, ele vai sumir um pouquinho. Mas ele vai deixar mais claro, viu? Tudo manchadinho. Agora, esse moranguinho aqui. A área de luz dele vai ser esta. Então, eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro. Eu vou colocar o vermelho vivo em volta. Que eu quero que fique um morango bem vivo, bem vermelho. Você pode usar outros tons de vermelho também, não tem problema. Você viu que eu deixei o amarelinho ali? Então, eu não quero invadir o vermelho com o amarelo. Então, eu vou colocar bem em cima, o pincel bem em cima da divisão dos dois e vou trabalhando assim, redondinho, em volta. Eu não faço isso, não. Eu vou fazendo assim, ó. Ó, ficou mais clarinho ali. Agora, eu vou usar o uva para fazer uma sombra aqui bem acentuada. Todos os cantinhos. Coloco uva e vou batendo para dentro do vermelho. Sem misturar muito, porque o morango ele tem textura. Se precisar, em algum cantinho, você pode usar o próprio verde pinheiro. Em cima do vermelho, em cima do uva, ele vai fazer uma sombra muito bonita. E vai escurecer bastante, então tome cuidado. Agora, eu vou usar o próprio uva para fazer aquelas pintinhas. Sabe as pintinhas? Elas não são bolinhas, elas não são risquinhos, elas são irregulares, são sementinhas. Dá uma apertadinha de pincel. Uma vai ficar mais gordinha, uma mais magrinha. Enquanto ainda tá molhada a pintinha, você pode pegar o amarelo limão e colocar assim, ó. Tenta colocar aí em cima. As sementinhas, elas variam do marfim até o amarelo, algumas ficam mais escurinhas. Mas depois que seca, aqui ela vai escurecer um pouquinho mais, mas eu vou deixar com o amarelo limão. E posso fazer aqui, ó, um acabamentinho com o verde pinheiro nessas folhas. Lembrando que elas não são retas. E que você não precisa contornar inteiro, só mesmo um acabamento assim. Até aqui, ó, no meio, se quiser, pode pôr esse risquinho. Coloquei com o branco. Eu vou fazer esses morangos e essas folhinhas. Depois eu mostro pra você. Tô usando o mesmo, vou usar o mesmo jeito de fazer, as mesmas cores. E se você não tem o uva, você pega o vinho, coloca um pouquinho do azul marinho. Você pode substituir o uva pelo vinho. Você pode substituir o uva pelo sépia. Você pode substituir o uva pelo verde pinheiro. Em cima do vermelho, ele vai dar essa sombra. Então, são várias opções. Já fiz os morangos aqui de dentro. Agora, eu vou preencher com aquele branco aguadinho o restante da caixinha. Então, preenchido, vamos ao ardósia de novo. Aqui tem uma linha. Então, eu vou deixar aqui, ó, escurinho. Em cima da linha pra cima. Lembra de preservar ali uma bordinha, tá? Porque a gente vai passar o amarelinho.
esse escuro, ele vem até aqui. Aqui vem um pouquinho. Só vai ficar um pouquinho de área clara aqui no meio. Do lado de cá, aqui embaixo vai escurinho. Eu não vou subir aqui, quero deixar um contraste. Mas aqui, ó, em cima da linha, eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Daí, vou limpando o pincel pra lá. Eu vou passar um pouquinho do branco. De novo aqui, porque eu não cheguei em cima do risco. E agora eu vou usar o sépia. Só que eu vou trocar de pincel, porque eu prefiro o pincel menor para trabalhar essas áreas menores. Aqui embaixo, vou fazer a sombra já em cima do ardósia. Aqui também assim, ó, um pouquinho em cima do ardósia. Esse canto também vai ficar bem escurinho. Aqui em cima do ardósia um pouquinho, sem cobrir totalmente, tá? Só no meio. E agora eu vou fazer aqui no final também, aquela linha, ó, fechando ali. Só limpei o pincel. Eu vou crescer um pouquinho mais essa sombra, porque bem aqui tem um pouquinho de luz. Precisa de sombra, porque senão a luz não aparece. Nesse cantinho aqui, você viu que a gente precisa acentuar a sombra. E a sombra não tá aqui, porque a luz tá vindo assim. Ela tá passando por trás da caixinha. Então, aqui, ó, é a caixinha que fica escura, não o aparelho do fundir. Então, é aqui, ó, que vai ficar escuro. Agora, eu vou passar o amarelo ouro com o pincel 2 mesmo, aqui, ó, toda a bordinha, na largura do pincel. Agora, eu vou usar o próprio uva para fazer uma sombra. Vou fazer uma sombra aqui na base de baixo. Olha. Se você passar ele em cima do amarelo ouro, ele já vai dar uma sombra que vai ficar parecendo um caramelo. Não precisa passar a linha inteira, tá vendo? Você pode ir fazendo assim, ó, de pedaço. E pode deixar algumas partes falhadas. É quase um contorno. Aqui eu vou passar na parte de dentro e um pouquinho aqui, ó, na parte de fora. Vou sujar um pouquinho aqui. Vou sujar um pouquinho aqui. Aqui, ó, que tem um pouquinho mais, vou sujar um pouquinho pra dentro. Um pouquinho aqui também nesse cantinho. E agora eu finalizo com o branco. Não o branco aguadinho, aquele mais durinho. E eu coloco uma pinceladinha em cima do amarelo ouro. Bem no meio, uma pinceladinha também falhada. Não misture, tá? Deixa aquela pincelada. Isso vai dar um brilho. Isso. E agora, iluminando com o pincel 2 um pouquinho aqui. Vou colocar aqui, ó, uma pincelada. Mais uma aqui. Vou fazer um brilho. Aqui, ó, o cantinho, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Aqui, eu vou pôr uma pinceladinha de luz, assim, de comprido. E aqui, ó, onde tem esse brilho, vou colocar uma pinceladinha também. Lembrando que o brilho tem que acompanhar esta linha de cima, que também tem um brilho, né? Onde tem um brilho, a gente pode dar uma pinceladinha de branco.
realçar aqui esse espaço que é mais clarinho. E agora, eu vou terminar os morangos, do mesmo jeito que nós fizemos aqueles ali. Olha, totalmente seco. Então, eu vou molhar para fazer o fundo. Só que eu quero mostrar uma coisa. Esse pano, ele já tem um barrado. Então, é muito perigoso quando você molha e passa tinta, e daí a água vai levar a tinta, e daí pode interferir aqui, ó, nesse acabamento, nessa costurinha aqui tão bonitinha. Se fosse só esse barrado, não teria problema, porque a tinta fraquinha não ia interferir. Mas se entrar tinta aqui, vai estragar. Então, o que que eu faço? Para eu poder molhar aqui em cima sem perigo, eu vou pegar o clareador e vou passar aqui, ó, na parte de baixo. Mas não é só uma sujeirinha, tem que passar mesmo. Tô usando um pincel 14. O clareador vai funcionar como um isolante aqui, como uma barreira. A água não vai ultrapassar essa área. Não é o diluente, é o clareador. Incolor clareador. Para fazer isso aqui, você não pode usar o diluente, porque o diluente vai deixar passar a água. Ó, um pouquinho para fora. Agora eu posso soltar a água aqui tranquilamente. Se eu não passar água aqui, não tem problema nenhum. E é isso que eu vou fazer com o espirrador. Ó, o meu borrifador. Eu vou colocar a água toda a volta, tomando cuidado para não colocar aqui embaixo. Certifica de que tá tudo molhadinho. Mais ou menos aqui, ó, uma área grande. Eu gosto de passar o paninho assim para tirar o excesso de água e para espalhar bem. Agora eu vou usar o pratinho e eu vou fazer aquele fundo básico com um pouquinho do ocre, toda a volta dele. Aqui, agora eu vou sumindo com a tinta, aqui eu vou sumindo com a tinta. Embaixo, quando chegar aqui, você não deve trazer até embaixo, tá? Você deixa pertinho ali, ó, em cima do clareador, um pouquinho. Mas considerando que aqui é a mesa, trabalhe nesta posição. Agora aqui eu vou limpando o meu pincel nessa posição. Eu quero mostrar aqui como fazer uma interferência com o molde vazado aqui atrás. E eu vou usar esse moldezinho aqui, ó. É como se fosse uma cestaria. E é da Opa Stencil 7x15 Criando Arte. Você entra no site da Opa, que você vai achar lá uma porção de stencils diferentes. Eu vou colocar aqui, ó, já criei uma linha aqui, ó, deixei aqui pra trás é o fundo. Então, aqui que eu vou colocar. Na verdade, vou colocar assim pra cima. Vou começar. Aí, eu vou usar a distância dele aqui, ó, a distância do fundo que eu marquei. Ele tá bem de pezinho. Eu vou usar um pouquinho do sépia. Tiro bem o excesso, porque eu quero que fique bem fraquinho. Aí, eu vou começar aqui embaixo, porque é aqui que tem que ficar mais forte, a área de sombra. Aí, eu vou só limpando o meu pincel pra cima. Você viu que eu tô trabalhando com o mesmo pincel que eu fiz o fundo. Quer ver? Na hora de tirar, segure. Tem gente que coloca fita crepe, eu não gosto de colocar, não. Ó, segura e vira. Olha que legal que ficou.
Aqui eu preciso trazer um pouquinho mais pra cá. Então, eu vou encaixar e vou fazer mais esse pedacinho aqui. Não vou fazer até em cima, porque eu quero que ele venha sumindo. De novo, eu tiro, olha só como ficou a emenda, você nem sabe onde é. Agora, eu vou repetir isso pro lado de cá, considerando que eu tenho que deixar na mesma altura. Olha, já terminei aqui dos dois lados. Agora eu troquei de pincel, peguei um pincel um pouquinho menor e eu vou acentuar um pouquinho mais a sombra aqui, ó, nos cantinhos. E aqui, ó, nessa base. Cantinho e venho trazendo. Venho limpando o meu pincel. Faço a mesma coisa pro lado de lá. E aqui, ó, embaixo de todos os elementos, vou fazer um pouquinho de sombra. Não precisa estender muito. Mais ou menos 1,5 centímetro de sombra já tá bom. Pronto, terminada a nossa pintura. Se você quiser, pode pegar o branco e clarear um pouquinho essas áreas de luz. No mais, tá pronto. E eu gostei de pintar o meu aparelho de fundir. Mais um trabalho concluído. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para aquelas pessoas que têm me apoiado, muito obrigado e até a próxima!